Bom, então, só para retomar aqui, é, as 4 questões aqui estão corretas, porque a terapia parenteral, ela pode ser central ou periférica, quando o trato gastrointestinal não funciona, ou quando a gente não consegue atingir a necessidade pela via oral ou enteral. A nutrição parenteral pode ser pela via periférica, quando a gente vai precisar usar por um curto período de tempo. Ou quando é para complementar uma alimentação via oral, como é o exemplo que eu dei do paciente queimado. A nutrição enteral se refere à nutrição via oral e por sonda, porque uma vez que eu uso o intestino, eu estou fazendo nutrição enteral, então mesmo a nutrição via oral, a gente se refere a ela como enteral também. E a alimentação via sonda nasoenteral é realmente um procedimento que possibilita a alimentação de um paciente com dificuldade para deglutir, como o Gabriel já tinha dito. Agora vamos para essa aqui. A indicação da nutrição enteral é prescrita, nutrição enteral, por sonda, tá? Nesse caso aí. É prescrita para pessoas com necessidades nutricionais normais ou aumentadas. Quer dizer, a necessidade nutricional dessa pessoa é maior, como em casos de perda de peso, falta de apetite, incapacidade funcional temporária ou contínua da via oral, ou por alguma condição clínica específica, tais como: quais são, então, as condições que a gente vê indicação da nutrição enteral por sonda? Um paciente com disfagia, ele consegue se alimentar, consegue deglutir? Não, Então, é um paciente que provavelmente eu passo sonda para se alimentar? provavelmente sim. Um paciente com AVC, é um paciente que o AVC é uma condição clínica que pode levar o paciente a ter que usar terapia nutricional enteral? Dependendo do grau, sim, né? Sim. É a doença de Alzheimer. Sim. Por quê? Chega um momento que a pessoa esquece como deglutir. Que mais? Também. Chega um momento, na verdade, que é, a doença de Alzheimer afeta a deglutição também, não é nem só por esquecer, por não conseguir, né? E essas pessoas também esquecem de comer, né? Mas assim, se a gente dá a comida, eles comem. O problema é quando começa com o processo de disfagia. Pessoas com hipertensão, eu vou passar uma sonda? A hipertensão me leva a pensar em passar uma sonda? Eu acho que não. Não. A não ser que a hipertensão gerou um infarto, um AVC, que daí afetou a deglutição, não, mas aí eu estou complicando demais, né? Mas a hipertensão por si só, quantos hipertensos a gente vê que come normalmente, né? O aparecimento de tumor pode levar à prescrição por dieta enteral? Sim, depende do local, eu acho. Um tumor onde, por exemplo? Um tumor no trato gastrointestinal, na boca. Uhum. No esôfago, no estômago, no intestino, né? E condições que necessitem de repouso, como o caso de cirurgias, né? No momento, vamos pensar, uma cirurgia do estômago, por exemplo, e eu preciso fazer o estômago repousar. Não posso fazer ele digerir nada. Eu penso em nutrição enteral por sonda? Não, daí pensaria na parenteral. Na parenteral, por quê?
Porque a pessoa não pode ter nenhuma deglutição, nem alimentação pelo trato gastrointestinal. Mas e se eu passar uma sonda lá no intestino? Eu não poupei o estômago? Sim. Então, as condições clínicas que me levam a pensar em nutrição enteral são disfagia, AVC, Alzheimer, tumor e algumas condições que precisa de repouso. Se fosse uma retirada importante de mais de 50% de intestino, aí era parenteral. Mas aí não foi específico, né? Então, assim, nesse caso, se é para repousar alguma coisa, primeiro a gente usa a enteral, como eu falei para vocês agora há pouco. Se o trato gastrointestinal funciona, em alguma parte eu tento utilizá-lo. Nem que eu tenha que pular a parte, né, para se manter em repouso. Agora, no caso do intestino, se tirar metade dele, gente, veja bem, o intestino é composto por intestino delgado, né? Duodeno, jejum e íleo. Se eu tirar metade dele, eu tirei uma parte muito importante de quem faz digestão ou de quem faz absorção, né? Então, é, isso é bem complicado, assim. Aí, no caso, não tem como eu fazer digestão no intestino grosso. Aí não dá para eu pular e passar uma sonda, daí é parenteral mesmo, tá? Entenderam até aqui? Sim. Sim. Ok. Vocês têm alguma pergunta, gente, sobre a nutrição enteral e parenteral? Professor, eu não sei se você vai saber me responder. Eu acho que sim. Eu já ouvi falar que o pessoal os lutadores, para que eles possam conseguir atingir o peso lá e tudo mais, eles fazem todo um processo, né, para conseguir chegar no peso para eles lutarem. Eu já ouvi falar de lutador que foi, pesou, e daí como eles passam mal depois, né, por conta da nutrição, eles já fizeram dieta parenteral direto. Por que que, às vezes, eles podem fazer isso? E não precisa ter uma condição que o trato gastrointestinal não esteja funcionando. E o deles não vão estar, né? Se eles vão lutar, e eles estão normais. Na verdade, assim, eu vou ser bem sincera, eu nunca ouvi falar de eles fazerem a parenteral, tá? Se isso acontece, tipo assim, se isso acontece, infelizmente não é uma indicação cabível, entendeu? O que pode ser para suprir uma demanda mais rápida, porque daí vai direto na veia. Mas, e tem casos assim, acho que vocês já ouviram falar na mídia e tal, que em algumas situações já ocorreram, já teve casos de competidores morrerem, né? Por falta de água, por exemplo, por desidratação, né? Porque realmente, quando eles vão fazer o peso, existe uma dieta muito rigorosa para aquele momento. E aí, depois que pesa e vê o adversário, aí eles podem comer. Só que o ideal, gente, é usar o, a parte fisiológica, é comer naturalmente, até porque eles têm um trato gastrointestinal que funcione. Eles têm condição de comer, eles têm apetite, né? Eles têm deglutição perfeita, então não teria necessidade. O que acontece é quando existe uma desidratação, e isso precisa ser revertido rapidamente, aí faz-se a hidratação através de soro, mas daí não é uma nutrição parenteral, entendeu? É uma reidratação mesmo, Entendi. entendeu? O que mais? Sobre a terapia nutricional, alguma outra pergunta?
Daqui, acho que não, né? A gente acabou de relembrar algumas coisas aqui. Aqui, o Gabriel, que é na jugular e a subclave mais aqui, né? Essa aqui é um acesso periférico. E aqui, gente, é o resumo, né, dos tipos de terapia nutricional que a gente tem. Isso vocês não podem esquecer. A pessoa, ela pode comer pela boca, é uma terapia interal via oral, pela sonda, quando entra pelo nariz e vai até o estômago ou até o intestino. Também pode ser colocada a sonda pela boca, como naquela foto que vocês viram do ventilador, né? A respiração da ventilação mecânica. Aí a sonda entra pela boca e vai até o estômago, ou passa uma quantidade maior de sonda para chegar até o intestino também. Uma outra forma de alimentar o paciente é pela parenteral, que daí é pela subclávia, uma veia de grande calibre, e a parenteral pela via periférica, que é uma veia de pequeno calibre. Essa aqui, é uma forma que a gente usa para pequenos períodos, né? Porque pensa um paciente receber 1 mês de dieta pelo braço. O risco dele ter uma inflamação dessa veia é muito grande, né? E fora que essa veia, por ser de pequeno calibre, ela tem uma osmolaridade menor do que a subclave. O que eu quero dizer com isso? Ela não suporta grande quantidade de caloria. Então, por exemplo, um homem que precisa de 3.000 calorias, eu não consigo dar 3.000 calorias pelo braço nunca para ele, mas eu consigo dar por uma veia de grande calibre. Então, assim, aquelas pessoas que precisam de dieta por grande tempo e uma quantidade maior de caloria, eu uso sempre veias de grande calibre. E aquelas pessoas que precisam só de complemento para a sonda, uma quantidade pequena de dieta e por pequeno período de tempo, eu uso a dieta parenteral de veia periférica, tá? Agora deixa eu fazer uma última pergunta com relação a isso. O que é mais grave? Eu ter uma infecção intestinal ou eu ter uma infecção na subclávia? A subclávia. Deixa eu só falar. Vocês não estão. Eu não estou compartilhando com vocês? Não, Ah, não, gente. Não fala isso para mim, não. Pelo amor de Deus. Ó, aqui é o resumo de tudo que eu disse, tá? Alimentação via oral. Aqui por sonda nasogástrica, quando vai até o estômago, ou nasoenteral, quando vai até o intestino, tá? Uma outra forma é a jejunostomia ou gastrostomia, quando faz o orifício direto do estômago para fora ou do intestino para fora. Então, não passa sonda por aqui, passa direto, né, no órgão que vai receber a dieta. Uma outra forma é a nutrição parenteral pela via subclávia, ou pela jugular, né, que fica aqui, ou a parenteral pela via periférica aqui do braço, tá? A diferença que eu falei da periférica para central é a quantidade calórica, que dessa daqui deve ser sempre menor do que a dessa veia aqui. E aí vem a minha pergunta para vocês. É mais grave uma infecção causada aqui no estômago ou no intestino, ou uma infecção na subclávia? na subclávia. Por quê? Todo alimento absorvido ele vai passar pela subclávia, independente da nutrição se é enteral ou parenteral. Na verdade, gente, essas veias, elas têm uma capacidade de causar uma infecção generalizada, né? Porque elas têm
o que passa por elas vai por todo o organismo, né? Então, assim, lembra que eu falei para vocês que o intestino e o estômago, o nosso trato gastrointestinal é uma barreira imunológica, e não existe barreira imunológica na veia, por exemplo. Então, se der se a dieta tiver com alguma bactéria e ela for para o estômago, não é o adequado, mas pode ser que a pessoa não tenha nada. Já entrou uma bactéria aqui, o resultado pode ser bem grave e pode evoluir a uma infecção generalizada. Por isso, entre sonda e parenteral, a sonda é minha primeira opção. Eu só penso na parenteral quando não há possibilidade de eu usar estômago ou intestino para fazer digestão, ok? Só para lembrar vocês, não é só estômago que faz digestão. O intestino, a maior função dele é digestiva e absortiva, mas a maior ainda é a digestiva, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma observação? Muito interessante a pergunta do Gabriel. Foi o Gabriel, né? Que fez a pergunta da parenteral, né? Do pós-treino. Jéssica, alguma pergunta? Não. Não, você chegou mais tardezinha aí, né, Jéssica? Deixa eu anotar quem está aqui na aula. Gabriéis. Jéssica e Vinícius, né? Então, pessoal, na semana que vem, a gente vai fazer a mesma coisa com a apostila de nutrição no esporte, tá? Que eu não sei se vocês chegaram a ver a aula do esporte é um pouco mais longa. Então, ela tem um pouco de bioquímica, né? Que eu falo para vocês. Então, venham com as dúvidas já, tá? Para a revisão da prova, beleza? Beleza. Beleza. Então tá, pessoal. A gente se vê então terça-feira que vem, beleza? Beleza. Boa noite. Beleza, boa noite. Até mais. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Tchau, tchau.